Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena. E esse vídeo não vai ser um vlog, mas eu queria falar com vocês um pouco sobre as minhas leituras dos últimos meses, setembro e outubro mais ou menos, e quais foram os melhores livros nacionais que eu li nesse tempo. Alguns deles, pelo menos, alguns que eu não falei em outros vídeos aqui. Tem romance, tem infanto-juvenil com magia, tem conto diferentão e tem utopia. Várias leituras pra esquentar seu coração, então fica aqui pra pegar umas dicas bem legais. O primeiro desses foi a Utopia Florinda, da Carolina Feltrin, e eu acho que foi um tipo de livro que eu nunca li, principalmente por ser uma utopia, né? Eu falei no vídeo de unboxing que eu tô muito animada pra ler O Ceifador, porque antes desses dois livros eu nunca tinha ouvido falar de uma utopia assim em massa, porque utopias são sobre um futuro ideal. Distopias, no futuro geralmente tudo deu errado. As mudanças climáticas chegaram com tudo, o mundo tá quase destruído, geralmente é sobre um regime totalitário. Utopias são sobre um futuro em que as coisas deram certo. A sociedade tá caminhando pra algo que a gente considera ideal. E eu sempre achei interessante isso porque, assim, se tá tudo dando certo, qual que é o conflito, né? E, na verdade, Florinda não se passa no futuro, se passa em uma sociedade diferente, mais ou menos como cair no buraco da Alice no País das Maravilhas. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a protagonista, a Teresa, que ela pegou um ônibus pra viajar pra casa da prima dela, pegou o ônibus sozinha. E aí ela dormiu no ônibus e acabou indo parar numa cidade nova, assim, fora do mapa, ninguém nunca ouviu falar, que tem uma organização diferente de tudo que ela já viu. Primeiro de tudo, parece ser uma cidade completamente pacífica, com umas pessoas muito lindas, quase como se ela tivesse aterrissado na terra do Instagram, onde tudo aparentemente é perfeito. E ela não sente que se encaixa lá, mas ela também não consegue voltar pra casa até que ela faça uma série de coisas. Se fosse uma mistura de música, seria uma mistura de Jealousy, Jealousy da Olivia Rodrigo com uma música bem tipo vibe, sabe? Meio Somewhere Over the Rainbow, ou alguma coisa assim fofinha, tipo Oh, mundo belo. E é bem legal, é diferente do que eu esperava, porque quando a gente lê essa sinopse assim, parece que vai pra um lado meio Midsommar, uma coisa mais suspense, tipo, as pessoas aparentam ser muito perfeitas e na verdade elas são um culto que vão te matar, enfim, não é isso. Não tem essa vibe, ainda é fofinho de esquentar o coração, mas tem muitas discussões interessantes e tem uns momentos de treta. Inclusive tem várias críticas a nosso comportamento na internet, tribunal da internet, julgamentos, cancelamentos. Uma coisa que me deixou essa sensação de que era algo que eu nunca li foi que eu tive a sensação de que era como se fosse um joguinho, pelo menos no início. Se fosse um joguinho, eu conseguia até imaginar a estética, a personagem aparecendo lá do nada, assim, e os personagens indo aparecendo aos poucos, apresentando tarefas pra você, protagonista, pra personagem realizar. E conforme ela fosse realizando, ela fosse descobrindo mais sobre o mundo e desvendando e se aprofundando ainda mais na história. Um joguinho meio Café Mania, não sei, esse é um exemplo ruim, mas é um exemplo que eu amo. Saudades Café Mania. Mas enfim, tem romance e o menino do romance é o melhor personagem da história. O segundo livro que eu queria falar pra vocês é O Despertar dos Fantasmas, da Malu Costa Curta. Ele é um infanto-juvenil que fala bastante de amizade, de magia e de alguns adolescentes, pré-adolescentes se descobrindo no mundo e tentando achar o seu lugar naquele universo e encontrando uns aos outros. Então é found family, assim, a trope. E assim, tem uma vibe muito parecida com Percy Jackson e Harry Potter, principalmente em partes específicas do livro, porque o livro é dividido em 3 partes. E aí, pra mim, a primeira parte me lembrou muito Percy Jackson. Aí a segunda me lembrou Harry Potter. E aí a terceira me lembrou O Despertar dos Fantasmas. Não saberia fazer uma comparação exatamente com um dos dois. Mas é aquela vibe, sabe? Personagens que você vai se afeiçoar e vai rir, e vai se chocar e se indignar no final. Que eu me indignei. E a história é contada por 3 protagonistas e tem representatividade LGBT, inclusive não tem hétero. E vai ser uma duologia. Eu tô esperando sair o próximo livro pra esclarecer as coisas do final desse. Mas enfim, a história é a seguinte. Esse livro conta essa história desses 3 amigos que têm poderes e eles ainda não sabem, mas eles fazem parte de um grupo seleto escolhido pra proteger esse mundo mágico e serem treinados nessa academia de magia que tá no meio de uma floresta super perigosa. Daí eles são largados no meio dessa floresta pra achar essa academia. E é assim que eles encontram uns aos outros. E tem que unir forças pra encontrar a academia lá no meio. Se vocês lerem esse livro, por favor, venham me contar quais são os personagens favoritos de vocês. Tem uma personagem ali no meio desse trio que tá gerando polêmica, entendeu? Eu não pensei que iria dividir tantas opiniões, mas eu tô vendo muita gente que ama ou odeia ela, e eu quero saber a opinião de vocês também. O terceiro livro que eu li foi Aparentemente Noivos, da Arquelana, e esse é um fake dating, friends to lovers, romance contemporâneo que se passa aqui no Brasil, em São Paulo, pra ser exata, de 2 amigos que se conheceram na USP. Então, assim, muita representatividade daqui. E os dois têm ascendência indiana, então tem muita influência dessa cultura também. E eu amei
amei esse feiteirinho. Achei super diferente e legal e, eu amei, nem sei o que dizer. Dei altas risadas e shippei muito, e eu acho que esse é legal também porque eu li Realidade Paralela, inclusive eu falei aqui, né, no vídeo, vou deixar o card aqui, que é um conto da Arkelana inspirado num TikTok que viralizou. E no final desse conto tinha uma prévia, assim, do primeiro capítulo de Aparentemente Noivos. E já naquele primeiro capítulo já me ganhou. Fiquei muito animada e entregou, sabe? Tô satisfeita com essa leitura, gostei mesmo. E é assim, é o seguinte, o Joshua tá prestes a fazer uma entrevista de emprego na qual ele colocou todas as expectativas dele, tá muito animado, só que quando ele chega lá, ele escuta uma conversa das pessoas que vão selecionar os candidatos, e ele escuta as pessoas falando que, por conta de uma treta, de um escândalo de assédio sexual que teve há pouco tempo nessa empresa, eles só vão aceitar pessoas que estão casadas ou prestes a se casar. Como se isso fosse influenciar em alguma coisa, né? Mas eles estão decididos a fazer isso. E o Joshua entra em desespero, porque ele não tá nem perto disso. E já dá aquele desânimo, né, de tentar pra algo que ele já sabe que não vai conseguir. E aí, lá nos 45 do segundo tempo, quando ele percebe que se ele não tiver pelo menos noivo, ele não vai conseguir a vaga, ele diz que tá noivo. Sendo que nem namorando ele tá. E no Instagram dele, a única foto que ele tem com outra menina assim é com a melhor amiga dele, a Samira, que ele conheceu na USP, aquela lá. Então as pessoas simplesmente supõem que ele vai casar com a Samira. E ele é qualificado, então ele é aceito pra trabalhar naquele emprego. E não conta pra ninguém que ele tinha mentido. Só que depois de poucos meses trabalhando lá, ele é chamado pra ir num evento da empresa que ele tem que levar a noiva dele. E ele tem que admitir pra Samira e pedir pra ela ir com ele. E a Samira odeia mentir, mas ela resolve ir com ele. Vai ser só um evento, é inocente. O que pode dar errado indo só em um evento? Mas muitas coisas acontecem a partir daí. E a última história que eu queria falar pra vocês chama Quando os Demônios Brincam de Anjos, da Julia Vencellowski. E esse é um conto que eu até falei mais no meu vlog de Halloween no final. E é super interessante porque se passa no inferno, e o inferno tá com superlotação, não tem mais espaço pra gente ali. E alguém tem a brilhante ideia de ressuscitar alguns humanos que não estão tão perturbados assim e mandar eles de volta pra Terra pra que eles impeçam que outros humanos que potencialmente poderiam ir pro inferno morram. E aí é um conto com um humor super ácido, porque vai tratar de temas difíceis, né? Inclusive, chequem os gatilhos, tem gatilho forte de suicídio e outras coisas também. E aí eu não sei se eu imaginei eles certos, entendeu? Mas a protagonista é uma demônia e eu imaginei ela, assim, tipo, com cara de demônio, entendeu? Nada da versão romantizada nas séries pra deixar tudo mais humano e sensual, com cara mesmo de chifruda. E aí, a Lia foi lá e meteu um romance no meio entre essa demônia e um moreno sarcástico. E eu não sei como ela me fez shippar isso, porque na minha cabeça, essa demônia é tão longe da realidade de um ser humano, e eu acho difícil shippar coisas que não parecem humanas. Mas eu shippei, e em pouco tempo, né, porque é um conto, então considero isso um super feito. Enfim, esses eram os livros que eu queria conversar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês lerem ou quiserem ler algum desses livros, me contem aí embaixo, e até a semana que vem.